E aí, galera, nono ano, beleza? Tudo certo? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai iniciar o estudo do livro 2, capítulo 4. A gente vai estudar aí sobre as paisagens naturais da Europa, da Ásia e da Oceania. Basicamente, a gente vai dividir a matéria aí em várias porções para não deixar aí ficar uma bagunça e ficar muita coisa junto. Então, basicamente, hoje a gente vai pegar para estudar relevo da Ásia e da Europa, beleza? Então, depois, na próxima aula, a gente vai estudar a hidrografia, depois a gente vai acrescentando a Oceania aí no meio, e a gente vai devagar, sem muita pressa, estudando parte por parte. Hoje a gente vai focar então nessas partes de relevo. Falando dessa parte geológica, o livro vem trazer para a gente aí a questão da separação dos continentes. Né? O que a gente entende como continente? A gente entende que é aquela área emersa, né? Ó, só pegar aqui uma canetinha. Então, continentes são grandes partes de terra emersa circundada por mares e oceanos. Se a gente olhar no mapa que todo o continente, basicamente, vai ser vai se distanciar um do outro, vai se separar um do outro por causa de terra, por causa de água, né? Então você tem ali a América isolada num canto por causa da água, você tem aqui a Antártida isolada por causa de água, você tem aqui a Oceania isolada por causa da água, você tem a África aqui, ó, toda ela separada aqui basicamente por causa de água. A gente vai falar dessa separação aqui em especial depois. E Europa e Ásia formando junto um grande continente, Eurásia, que já falou disso, como um grande bloco de terra, fazendo então com que outros critérios sejam utilizados para separar aí a Europa da Ásia. Então é basicamente isso que a gente vai ver na página 3, falando que esse grande bloco de terra, né, ó, do ponto de vista geológico então, Europa e Ásia formam um grande bloco de terra denominado Eurásia, devido aí não tem mar, não tem continente que vai separar esses dois continentes, né? Quando a gente olha para esse mapa aqui, toda essa parte verde, então, é a chamada Eurásia, mas eles são considerados aí continentes distintos, outros continentes. Então, continuando aqui, ó, por razões históricas e culturais, costumam ser considerados continentes distintos, embora seus limites não se dão por oceano. Então, o que vai separar? O que vai ajudar a gente a entender a separação da Ásia com a Europa? E aí você tem que ficar ligado. Que até então entender o que era a Eurásia, que é uma questão cultural, uma questão de tradição histórica que separa a Ásia da Europa, você já entendeu. Mas agora, o que separa, aí a gente tem que ver. Existem aí alguns fatores naturais que vão ajudar a gente a separar. Beleza? Primeiro, começando por ele, vamos falar aqui dos Montes Urais, que fica na Rússia. Montes Urais, então, é uma cadeia de montanhas que vai ficar aqui, ó, separando, até separa a Rússia no meio, tá? Então é basicamente aqui, ó. Se a gente fosse botar aqui nesse mapa, eu vou pegar um amarelo para ficar mais visível, fosse separar aqui, ó, aqui os Montes Urais, que vai separar de um lado a Ásia, do outro lado a Europa. Só que não é só isso, tá? Os Montes Urais, ele separa até a Rússia, tá? Uma Rússia asiática de uma Rússia europeia. Mas vamos lá. Você tem aqui os mares Negro e Cáspio. O que seria isso? O Mar Negro, esse que vai ficar aqui, ó. Ops. O Mar Negro, esse que vai ficar aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui. Aqui já o amarelo ficou ruim. Então, só apagar aqui. Você tem o Mar Negro e o Mar Cáspio, que são esses dois aqui, ó. O Mar Cáspio e o Mar Negro, tá fazendo aqui uma grande barreira aqui, ó, já, beleza? E você tem, além dele, algumas cadeias de montanhas, como o Cáucaso, por exemplo. O Cáucaso seria uma cadeia de montanhas que está aqui, ó, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então você aqui, ó, separou toda a Europa da Ásia, ó, pelo Montes Urais, Mar Cáspio, Cáucaso, Mar Negro. E aí você meio que fez ali uma separação da Europa com, da Europa com a Ásia. Ah, eu tenho que gravar isso? Tem. Beleza? Para prova,
que já está chegando até, a gente vai marcar ela aí mais para frente, se eu não me engano, lá pro dia 20, a gente já vai fazer, mas eu vou deixar marcado, beleza? Mas vai cair as partes de população que a gente estava vendo, inclusive essas partes físicas aqui. Então já aprendemos a separar a Europa da Ásia, e o que separa? Montes Urais, Mar Negro, Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso. Daqui a pouco a gente vai entender o que são montanhas, de onde que elas surgem e por aí vai, beleza? Continuando, no que se refere então à separação da Ásia com a África, a gente vai separar pela Península do Sinai. O que é isso? A gente vai ter que olhar aqui, ó. Península do Sinai é como se fosse um triângulozinho que vai ficar aqui entre a Europa e a Ásia. Que vai ser isso aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, que eu digo, beleza? Essa parte aqui, ela vai se chamar Península do Sinai. O que é uma península? Essa partezinha aqui de terra, ó, que entra para dentro do mar. Que mar que é esse aqui? O Mar Vermelho. Beleza? Só que aqui, olha só que interessante. Não é só ali a Península do Sinai. Existe uma passagem aqui, ó, que é muito importante, que se chama Canal de Suez. Beleza? Esse Canal de Suez, ele foi construído, lógico, ele não é natural, ele foi construído, e ele liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo aqui, ó. Ele vai ser muito importante geopoliticamente, porque ele vai evitar com que populações deem uma volta danada. Aí, se você lembrar daquela aula lá de Síria, da última aula, eu mostro isso naquela aula, que o Canal de Suez ele é até um grande desvio aí, né? Você pode cortar um longo caminho, ao invés de ter que dar a volta na África inteira para chegar na Europa, da Ásia, você passa pelo Canal de Suez. Só que há muito tempo ele é alvo de disputa, quem controla o Canal de Suez cobra muito caro, mas são coisas que a gente vai estudar mais para frente, beleza? Mas é importante você entender aí que ele existe aí essa ligaçãozinha entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, e é ali na separação entre Ásia e África. Beleza? Então você tem aqui o Egito, que é a África, e aqui Israel, Jordânia, Síria, aqui que a gente estudou na última aula, que é a Ásia. Beleza? A Ásia, então, é o maior dos continentes, com 30% de todas as terras emersas, com 44 milhões de quilômetros quadrados, aí o continente asiático muito grande. Depois nós vamos aprender ainda mais ao longo do ano, várias regiões da Ásia, cada uma com sua característica, mas por enquanto a gente vai aprender na parte física mesmo. Beleza? Falando aí da Oceania, a gente não vai focar hoje nos estudos físicos da Oceania, aprender profundamente a Oceania, vamos deixar isso para uma próxima aula, mas é importante você entender que ela é um continente, que muita gente tem a ideia de olhar e falar que a Oceania é só a Austrália, mas não, a gente já viu isso nas últimas aulas. A Oceania é formada principalmente pela Austrália, Nova Zelândia e pela Papua Nova Guiné. Beleza? Que é uma ilha que vai dividir dois países. Na verdade, aqui a Papua Nova Guiné divide essa parte aqui, que ainda é a Ásia, e a Papua Nova Guiné, que já é a Oceania, junto aqui com a Austrália, junto com a Nova Zelândia, e uma quantidade imensa de ilhas pequenas que fica lá no Pacífico e que elas recebem até uma regionalização diferente. A gente vai estudar isso mais para frente, mas só para citar, a gente vai ver que essas ilhas que ficam lá no Pacífico, elas só ficam numa região conhecida como Micronésia, Melanésia e Polinésia. Cada um tem uma característica, mas a gente não vai focar nisso agora, beleza? Falando então de relevo e geografia, basicamente da Ásia e da África, vamos entender que a Eurásia, então, ela se formou aí há cerca de 55 milhões de anos, a partir de um supercontinente que se chamava Laurásia. O que é isso? Basicamente, aqui, ó, quando você tinha a Pangeia ali, todo mundo junto, e a partir desse processo de separação, né, para dar aí o nome aos continentes, que vocês estão vendo aí, né, nesse processo, você tem aqui, ó, a Laurásia. A Laurásia, então, a parte mais ao norte da Pangeia, que ficou aí, né, o continente Eurásia. Enquanto que a Oceania, ela foi formada pela Gondwana.
que é isso? A parte mais ao sul aqui, que separou, né? Se separou aí no continente americano, mais tarde, que se separou aqui na África, se separou aqui na Antártida e se separou na Oceania. Então, nesse processo geológico, só para a gente entender, beleza? Antigamente era todo mundo junto, mas foi se separando. E aí a gente tem esses continentes separados por oceano, por mar, tirando aí Europa e Ásia, que a gente já viu que são outros fatores e outros elementos que vão separar, beleza? Falando então da Ásia e da Europa, da Eurásia como um todo, ela é formada basicamente por 4 tipos de relevo. A gente já conhece os 4 tipos de relevo, que são os planaltos, que são as montanhas, que são as planícies e são as depressões. A gente vai ter esses 4 tipos de relevo dentro aqui da Europa e da Ásia, e a gente vai estudar cada um separado agora. Planalto da Europa e da Ásia, montanhas da Europa e da Ásia, planícies da Europa e da Ásia e as depressões. Beleza? Fica tranquilo aí, não dorme não, hein? É isso. Então, começando a falar aqui do relevo, né, da Europa e da Ásia, importante a gente entender a ação aqui das placas tectônicas. Por quê? Porque as placas tectônicas vão dar origem aos dobramentos, beleza? Quando a gente olha aqui, esse encontro de placa aqui, ó, vindo por toda a parte sul, basicamente sul da Europa e sul da Ásia, a gente consegue perceber que essas elevações aqui, ó, basicamente, ó, são formadas aqui por placas tectônicas. E aqui você tem o Cáucaso, você vai ter os Alpes na Europa, que a gente vai falar deles, e principalmente aqui na Ásia, a maior de todas, o Himalaia. Todas essas formações de montanhas vão ser formadas basicamente por causa do quê? Desse encontro de placa tectônica aqui, ó. Beleza? Esses encontros de placa tectônica vão fazer com que surja aí enormes montanhas. E montanhas muito antigas, beleza? Que vão dar origem aí, montanhas muito altas e recentes, desculpa. Quando a gente fala de dobramentos modernos, está falando de coisas recentes. Porque recentes o quê? Milhões de anos. Milhões. Quando a gente fala que é antigo, a gente está falando de bilhões. Mas quando a gente fala aí de montanhas, essas montanhas, Himalaia, os Alpes, o Cáucaso, são montanhas mais novas. São montanhas que têm formato pontiagudos, porque ainda não sofreram muito desgaste, que é basicamente o que a gente vai ver. Tirando as montanhas, falando de geologicamente, a gente vai ter todo o resto do continente formado por escudos e também por bacias sedimentares. As bacias sedimentares vão ser muito importantes quando a gente for estudar, principalmente a formação de petróleo, não é isso? A gente já falou um pouquinho semana passada da questão do petróleo aqui no Golfo Pérsico, né? Principalmente por causa da questão da Síria, né? A gente falou um pouquinho disso semana passada, mas entender que esse petróleo só é formado ali devido aí às condições geológicas, principalmente das bacias sedimentares. Mas isso também vai ficar para um momento mais na frente, porque senão junta muito conteúdo e a gente fica maluco. Então a gente vai estudar basicamente agora as formações não de geológicas, não as subterrâneas, né? A gente vai estudar as formações de relevo, que são as formações superficiais da superfície. E aí a gente vai falar do relevo, das planícies, das montanhas e das depressões. Outra coisa que é muito importante antes da gente falar do tipo de relevo é entender que aquelas placas tectônicas ali vão ser aí causadoras de muitos abalos sísmicos na Europa, principalmente na Itália, principalmente no sul da França, onde essa placa tectônica aí, ela vai fazer grandes estragos, grandes movimentos. Então a gente tem aqui uma reportagem do ano passado, 2019, onde teve um terremoto na Itália. Esse até que foi numa magnitude tranquila aí de 4,8. Lembrando que os abalos sísmicos eles têm capacidade de gerar ondas sísmicas que podem se propagar aí por quilômetros
dependendo da sua magnitude. Esse foi uma magnitude baixa, mas deixou aí até alguns tipos de rachaduras, algumas obras que fizeram e sofreram com essa questão dos terremotos. Então, ficar de olho nisso também, beleza? Falando aí dos planaltos, então eles têm características de ser ondulados e erodidos exatamente porque eles são o quê? Antigos. O que são novos? A gente acabou de falar, são as montanhas. E as montanhas que vão ter formações o quê? As montanhas que vão ter essas formações mais pontiagudas. Basicamente, os planaltos vão ter formações arredondadas, exatamente porque eles vão ficar sofrendo muito desgaste. Chuva, basicamente vento, raios de sol. Então, as áreas planálticas, né, principalmente as europeias, vão ser extensas e onduladas, principalmente na Espanha. Quando a gente olha aqui para os mapas, onde que ficam aí os relevos, basicamente, né? A gente tem aqui os planaltos. A gente vai ter aqui basicamente nessa partezinha mais amarelada aqui, ó. E dá para perceber também que não é muita área de planalto na Europa, né? Você tem, na verdade, na Europa, grandes extensões aqui de planície. A grande planície europeia, que a gente vai falar dela daqui a pouco. As partes mais marrons, são as partes mais elevadas, são as montanhas. E os planaltos próximos da montanha. E não são tantas áreas assim, né? Apesar da gente ter ali umas áreas muito importantes, principalmente aqui, ó, na Espanha, né? Na Península Ibérica, aqui onde basicamente vai ser regiões de planalto, mas não é muito. Quando a gente olha para os planaltos aqui na Ásia, a gente já vê grandes extensões. Aqui na Península Arábica, na Arábia Saudita, principalmente aqui o planalto do Irã e o planalto da Mongólia, mais aqui ao norte. Então são planaltos mais extensos na Ásia, enquanto que você tem na Europa áreas menores. Então, como eu estava dizendo, na Ásia os planaltos ocupam aí áreas mais vastas, né? Com destaques aí para os planaltos do Oriente Médio, aquele que eu mostrei ali na Península Arábica, planalto do Irã, planalto da Deccan aqui na Índia, muito importante também, e o planalto vai ficar aqui, ó, na Mongólia, beleza? Dando uma olhada para eles aqui, a gente vai ter aqui na Espanha, então, o sistema ibérico, que é montanhas, dá para a gente ver aqui, ó, exatamente arredondados, bastante desgastados, não tem nada de pontiagudos aqui, exatamente por causa aí da erosão. A gente vai ter o planalto do Irã, dá para ver uma área mais desértica, também uma área mais de planáltica, e na Mongólia, o planalto da Mongólia, também com a mesma característica, né? Bem arredondado aqui, não tem nada de pontiagudo, então uma característica aí dos planaltos, beleza? Falando das montanhas, né, a gente vai ter grandes cordilheiras aí na Europa e grandes cordilheiras maiores ainda na Ásia. Falando da Europa, primeiro vai se destacar os Alpes, beleza? Então os Alpes são aqui as partes mais altas e mais famosas até na Europa, porque a gente vai ver que os Alpes, eles são, vamos dizer assim, áreas muito famosas, muito turístico, principalmente na Suíça, onde a gente vai ter os Alpes suíços muito famosos. Então, a questão de ser famoso, os Alpes suíços, os Alpes italianos, suíços são os mais famosos, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, os Alpes, que se estende à Península Itálica, basicamente com 2.000 metros de altitude, beleza? Você tem parte na França também, então é basicamente isso. O Cáucaso é uma outra cadeia de montanhas importante, a gente já falou do Cáucaso, que vai separar a Europa da Ásia, beleza? E outra cadeia de montanhas importantes que nós temos aqui no norte do continente são os Alpes escandinavos. Os Alpes escandinavos, diferente dos Alpes italianos e os Alpes suíços, os Alpes escandinavos são montanhas, são dobramentos antigos, eles se formaram há milhões de anos atrás. Não tem placas tectônicas lá no norte da Noruega, nem no norte da Suécia, mas são montanhas bem altas e eu vou mostrar para vocês. Além de outras áreas que são importantes também, tá? Os Pirineus aqui na Espanha, a gente vai falar deles daqui a pouco. Então, para resumir,
Para resumir, eu coloquei esse mapinha aí no meio e a gente vai fazer aí um giro na Europa, para a gente ver as partes mais altas. Estou começando pelos Montes Urais, que separa a Rússia, né, em dois, separa a Europa da Ásia, que fica na Rússia. Você tem aqui no norte os montes escandinavos, que são montanhas bem altas, mas são antigas, porque não tem placas tectônicas lá em cima. Você tem aqui na Espanha os Pirineus, são as partes bem altas e bem interessantes aqui na Espanha, bem famosas. E você tem os Alpes, bem ali no norte da Itália, na Suíça, que também são partes bem altas. E aqui o Cáucaso, onde vai ficar aí basicamente uma das partes mais altas da Europa, que é o Monte Elbrus. Beleza? Dando uma resumida aí nas partes mais altas da Europa. Se você fixar aí nesse mapinha aí, fixar aí nessa minha explicação, você não vai ter dúvida, vai ficar bem tranquilo. Falando das partes altas aqui na Ásia, então o mais famoso, né, que todo mundo já fala, é a Cordilheira do Himalaia, que vai ficar entre a China, entre a Índia, o Nepal, ali alguns países pequenos, Butão, basicamente ali em cima da Cordilheira do Himalaia, que são montanhas muito altas. Ali inclusive vai estar a parte mais alta do mundo, que é o Monte Everest, aí, com quase 9.000 metros de altitude. Mas não é só essa parte mais alta que você tem na Ásia, você também tem aqui no Irã, o que a gente vai chamar aqui de Montes Zagros, beleza? Tem algumas outras cadeias de montanhas aqui próximo do Himalaia, como a Cordilheira do Hindu Kush, e são áreas que a gente vai ver aqui o Hindu Kush, que está aqui, ó, entre o Afeganistão e o Paquistão, só para vocês marcarem aí e ficar ligado. Eu vou mostrar isso para vocês como eu mostrei ali no mapa da Europa, onde fica mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Então, olhando aqui o mapa da Ásia, a gente vai ter aqui no Irã, né, na porção oeste do Irã, já perto do Golfo Pérsico, o Monte Zagros, que é uma cadeia de montanhas de considerável altitude, próximo de um deserto, uma área mais planáltica ali no Irã. Você tem a Cordilheira do Hindu Kush, que fica entre o Paquistão e o Afeganistão. Para quem assistiu o filme Caçador de Pipas, deve ter visto essa imagem aí, dessa estrada, quando eles fazem essa transição do Paquistão para o Afeganistão, é bem interessante. Então é essa cordilheira, Hindu Kush. E você tem a Cordilheira do Himalaia, lógico, com várias montanhas. Aí você tem o Monte Everest, você tem o K2 e várias outras que são muito altas, coisa de 8.000 metros de altitude. Vários alpinistas tentam subir todo ano a cordilheira aí do Himalaia, tentam subir o Monte Everest. Tem relatos aí de muitas mortes, até por causa de avalanche. Mas é um dos locais aí que mais desperta curiosidade das pessoas, principalmente por ser a parte mais alta do mundo, né? O teto do mundo, e as pessoas tentam alcançá-lo o tempo todo. Falando das planícies, então olhando para a Europa, não é difícil a gente ver e enxergar as planícies da Europa, já que a gente tem aqui, ó, quase que toda a Europa parte verdinha. Na aula de semana que vem, a gente vai falar da importância dessas planícies, principalmente por ser uma área onde vai correr os maiores rios da Europa. Já fazendo uma análise preliminar, só, né, de agora, a gente vai ver que essas planícies vão fazer com que a gente tenha rios grandes, largos, importantes para a navegação, porque vão ser rios de planície. Essa planície europeia se chama Grande Planície Europeia, beleza? Ela ocupa várias partes aí da França, da Rússia, desde aqui da França até a Rússia, pegando toda a parte aqui do leste europeu, inclusive aqui da Europa nórdica, Finlândia, Suécia, são áreas aí bastante importantes. Importante a gente entender que essa área de planície é uma área que foi muito propícia para a formação de carvão mineral, que deu aí a matéria-prima, né, e a energia, principalmente, para a primeira revolução industrial, que foi na Inglaterra. A gente já estudou isso. Olhando aqui para as planícies asiáticas, ela já não é tão assim, ela se divide em vários pedaços. É um pouco diferente das planícies europeias, onde você tem a grande planície europeia basicamente num bloco todo.
Aqui ela já fica mais separadas, e aqui vai correr alguns rios muito importantes. Ah, é, você tem que gravar o nome dessas planícies? Tem, cara, tem que gravar, tem que ficar sabendo, não tem jeito, beleza? Vamos ver por parte aqui. Então, primeiro, uma grande parte aqui mais ao norte do país, mais ao norte da Ásia, na verdade, né? Que vai ficar conhecido como planície da Sibéria. Então, é aqui, ó, a leste dos Montes Urais, que separa a Europa da Ásia, estende as planícies da Sibéria Ocidental e Siberiana do Norte, ocupadas principalmente por taiga, floresta de coníferas, que a gente vai ver isso mais para frente, são áreas muito frias. Quando se fala em Sibéria, geralmente se fala em área muito fria, exatamente porque está mais lá no norte da Ásia. Então são extensas planícies, muitas vezes cobertas de gelo, e ali vai correr alguns rios importantes que a gente vai falar deles na próxima aula. Olhando aqui para o oeste da China, a gente vai ter uma outra planície importante, que vai ser os rios que vão ser locais, que vão correr os rios amarelo e o rio azul chinês, beleza? São as áreas de maior densidade populacional da China, e a gente já estudou isso também. Quando a gente falou que a China, a população da China se divide em um lado, onde vai ter cordilheiras, o Himalaia, onde vai ter os desertos, e basicamente lá no lado leste, que a gente vai ter a população mais concentrada nessas planícies, a gente já falou dela. Vamos dar uma olhada numa outra planície importante aqui, que é uma planície daqui da Índia, e a gente vai ver que nessa planície vai correr o rio Ganges, que é muito importante, tá? Ó, o rio Hindu e o rio Ganges, lá no norte da Índia, beleza? Muito importante também. Outra planície muito importante que a gente tem que ficar de olho é essa aqui no Oriente Médio, e essa aqui se chama planície da Mesopotâmia. E por que essa planície é importante? Porque aqui vai correr dois rios historicamente muito famosos, que é o rio Tigre e Eufrates, que vão correr aqui na Mesopotâmia, ó. Vão correr para desaguar aqui no Golfo Pérsico, e a gente vai falar deles melhor semana que vem. O que você tem que gravar aí? Pelo menos essas 4 planícies. Da Mesopotâmia, no Oriente Médio, aí da Índia, da China e da Sibéria, lá na Rússia. Beleza? E para finalizar a aula, praticamente finalizando a aula, falando das depressões, as depressões vão ser basicamente os locais onde vão se formar os mares, beleza? Então essas depressões são grandes buracos, vamos dizer assim, preenchidos por água, e aí vão formar lagos e mares. Alguns mares interior, ou seja, são salgados e são dentro do continente, não tem contato com o oceano, e alguns que são lagos, né, que não são mar por causa de ser doce, como por exemplo o Mar da Judéia, que apesar de ter o nome de mar, é um lago. Beleza? Exatamente por ser doce, é formado pelo Rio Jordão. Mas beleza. Vamos dar uma olhada aí em alguns mares, alguns mares e lagos importantes. A gente tem aqui na Ásia, a gente pode destacar aqui o Mar Cáspio, beleza? O Mar Cáspio, ele vai banhar ali alguns países importantes, como Cazaquistão e alguns países da Europa aqui. A gente tem o Mar de Aral, que a gente vai falar dele, tá? O Mar de Aral, que é isolado. A gente vai falar dele basicamente lá no capítulo 6. Vamos explicar por que ele está basicamente secando, devido a algumas obras aí do ser humano, que tentou fazer algumas obras de irrigação ali, acabou secando o mar. Vamos falar do Mar Morto, que vai ficar aqui basicamente no Oriente Médio. O Mar Morto, que é a maior depressão do mundo, estaria a 430 metros debaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é classificado aí, né, como local muito sal, conhecido principalmente por causa de sal. São as águas mais salgadas aí do planeta, salinidade 7 vezes superior à média das águas oceânicas. Isso faz com que as pessoas fiquem boiando aí no Mar Morto. A gente vai dar uma olhada ali, e é um ponto turístico muito importante. Muitas pessoas vão para lá para conhecer o Mar Morto. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum, só para a gente citar aqui. Eu acho que são basicamente esses. Então,
olhando o mapa aqui, só para a gente fixar isso e gravar, a gente vai ter de mar interior de grandes depressões dentro da Ásia. O Mar Cáspio vai banhar aí alguns países europeus e asiáticos, muito importante para a questão do petróleo. Quando a gente for falar da Ásia Central, a gente vai falar melhor do Mar Cáspio. O Mar Morto, que vai ser formado aí pelo Rio Jordão, muito salgado. Como eu disse para vocês, as pessoas ficam lá flutuando, então é um ponto turístico muito importante, só não pode beber dessa água, né? Lógico. E você tem aí o Mar de Aral, que já foi o quarto maior do mundo, estava num processo de seca, devido aí principalmente ao mau gerenciamento das suas águas e desvios de rios que iriam desembocar lá no Mar de Aral. Hoje ele está em processo de seca, dá para ver alguns barquinhos aí que ficaram sem ter para onde ir, né? Já que a água sumiu. É isso, galera. É basicamente isso a nossa aula de hoje. Entender as partes mais altas da Europa e da Ásia, entender onde ficam as planícies, entender essa questão aí das depressões. Não é muito difícil, dá uma lida no livro, tá? A gente foi pulando algumas partes aí, não leu tudo, mas dá uma lida em casa com calma. Claro, vocês estão em casa. Dá uma lida. Dá uma olhada na aula aí com calma. E são essas características. Depois você vai cair na prova, bem tranquilo. Não vai ter nada difícil não. Beleza, galera? Grande abraço para vocês, boa semana, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!